Hola, hola muchachos, estamos acá volviendo con la lógica de encendido. Unas partes muy importantes de reparación de teléfonos móviles. Entonces, si usted tiene un aparato que no prende, desliga solo, hay consumo de corriente y desliga solo después, está reinicio, no prende con bajo consumo. É muito importante vermos a lógica de encendido, para mirarmos qual linha temos voltagens, qual primeiro temos voltagens, para ver o protocolo de reparação de aparatos que não prendem. Então, temos agora um estudo muito importante acerca de reparação de lógica de encendido. Que passa que eu estou usando agora um osciloscópio que tem as entradas lógicas de sinais para mirar a lógica de encendido. E agora eu tenho uma imagem. Então, mirem aqui na imagem, onde eu tenho a imagem do circuito de encendido dos iPhones novos. E depois, miraremos na prática, com o osciloscópio, de como fazem as alimentações dessa lógica de encendido. O que passa que eu tenho aqui o aparato, o móvel que temos, o modo normal de encendido. Por exemplo, eu posso fazer 3 formas de encendido, verdade? Por exemplo, botão de início, botão power, verdade? Quando eu pressiono o botão power, eu tenho a sequência de encendido, o protocolo de encendido. Eu também tenho a sequência de encendido quando eu conecto o cable no porto de carga, verdade? Então, se meu aparato não está prendido, eu conecto aqui o cable no meu telefone, no meu iPhone, o aparato também segue a lógica de encendido. Temos um protocolo também. Então, também, se eu tenho o aparato que não está prendido, coloco por a carga de indução, também eu tenho o protocolo de encendido. Então, na opção normal que as pessoas podem fazer, não estou falando de modo de engenharia, somente de modo normal que as pessoas podem fazer a lógica de encendido. 3 maneiras. Cable E75, verdade? Tecla power e também pela carga de indução inalámbrica, carregamento inalámbrico. Carregamento de aqui abaixo que você tem na indução, carregamento da indução. Então, depois dessa etapa de inicialização que temos 3 formas de fazer, eu tenho o protocolo de encendido. Então, acá, de verde, estamos fazendo o boot do device, o encendido, como vocês queiram chamar. Chamamos de boot, botando o device para fazer a energização. Então, acá, inicia-se o protocolo, passo 1 do protocolo de encendido. Por exemplo, falamos aqui então, passo 1. A primeira coisa que temos no protocolo de encendido, em la CPU, mira, tudo é CPU. Sempre falamos, tudo é CPU, não é verdade? E sempre, tudo é CPU. Como eu falei, 90% dos componentes da tarjeta, da placa-madre, têm controle diretamente por la CPU. Os outros 10% através da CPU, por os outros circuitos que a CPU controla. Então, tudo é CPU. E acá, vamos falar um pouquinho sobre a parte de encendido do controle do software. Sabemos, então, que o software, com a apresentação que falamos na classe 1, 8, o software mira o coração, o ponto 8 é o ponto virtual, que você não consegue tocar, verdade? Então, agora falaremos um pouquinho do passo 8, que é, na verdade, a instrução de funcionamento do hardware, que é o software. Então, acá eu tenho o protocolo de encendido, as 3 opções, no modo normal. Primeira coisa que temos, um vetor de reset. Primeira coisa que temos é um reset lógico. Depois desse reset lógico, inicia-se o protocolo, começamos o protocolo de encendido do aparato. Acá está dentro da CPU. Mira, essa linha acá está dentro da CPU. Então, acá eu tenho o primeiro passo, booting, início. Começamos acá. Logo depois de começamos, primeiro ponto dentro da CPU é reset, full reset lógico. E acá eu tenho também um contador de tempo depois desse reset. Então, acá, começamos por um full reset e temos um timer acá dentro que está contando o tempo. 1, 2, 3, 4, que depois de um tempo, 13 segundos, temos um outro reset, mas depois vou falar desse tempo.
Pero mira bien que temos vetor de reset e também temos um contador aqui que está contando o tempo. Ok. Que passa então? Depois que eu tenho lá disparo da salida de booting, lá habilitação de booting, pela tecla de encendido, pelo cabo 75, pela indução, eu tenho protocolo de inicialização de encendido. A primeira coisa, vetor de reset. E reset, há um pulso lógico para resetar todos. Senhores, vamos fazer a sequência de encendido. Todos os equipos no ponto de salida. Muito bem. Pero também eu tenho um timer. Está contando o tempo. Então, eu tenho um vetor de reset general e tenho um timer. Guarda muito bem essa informação. Depois que temos o vetor de reset, eu tenho a parte de boot room, chamada boot room, que é a parte da ROM de inicialização. Read Only Memory. Então, eu tenho dentro da CPU uma memória de nome ROM, onde eu tenho as instruções de como fazer o encendido, a primeira parte de encendido do aparato. E essas instruções estão gravadas na memória ROM. Read Only Memory. Memória solamente de escrita, só consegue ler, não consegue fazer gravações. Solamente, até agora, pela Apple. Então, acá eu tenho as informações de qual linhas temos que ter encendido, como é o processo de encendido, na parte barra da linguagem de software. Então, acá está trabalhando ROM, SDRAM, NOR, SRAM, para fazer a primeira parte de encendido, a linguagem barra de encendido da fábrica, o segredo da energização com segurança. E proteção do núcleo também. Se eu tenho uma falha cá, meu aparato solamente fica em DFU, Device Firmware Update. Uau, então se eu tenho na parte, na ROM de booting, de início, de encendido, meu aparato fica solamente em DFU. Ok, pero para mim ter uma boa inicialização, eu tenho que ter alimentações. Uau, então, quando estão fazendo o protocolo de encendido, eu necessito voltagens dos bugs, dos LDOs, das voltagens fixas, das voltagens da SDRAM, das voltagens da RAM, das voltagens internas da NOR. Então, acá, meu Power Manager, verdade? Temos alimentações ligando acá, cerca de minha CPU. LDOs, bugs. Então, é muito importante termos os indutores bem, condensadores bem, as linhas de voltagens muito bem, da linguagem de barra energização, chamada boot room. Então, se eu tenho uma falha de alimentação das linhas de SDRAM, Stage 1, S1. Então, normalmente acá, eu tenho alimentações com final S1. Então, por exemplo, PP SDRAM S1. Linhas S1 estão acá. E linhas fixas também estão acá. Então, as primeiras linhas que temos que ter voltagens são as linhas S1, fixed, para termos voltagens e correntes para fazer o Stage 1. Então acá eu tenho, na verdade, que tem a diferença dos MacBooks, que acá falamos de barro para arriba, MacBook de arriba para baixo. Então, eu necessito de linhas de voltagem, corrente acá, Stage 1. Depois que seguimos a sequência de boot, do primeiro boot, eu tenho o segundo boot, chamado Low Level Bootloader, que também é o boot onde eu tenho a imagem 4, que a hora cá já começa a ter o logo na pantalla, a manzana na pantalla. Então eu tenho uma sequência de novo de boot chamado Low Level Bootloader. Também boot, pero saiu do boot room, já tenho Low Level Bootloader. Se está tudo bem, aparato segue verde. Se não está bem, aparato ficará em modo recovery. E também eu necessito das alimentações acá. Depois, se está tudo bem no Low Level Bootloader, eu passo para a terceira parte acá. Primeira do boot, primeira parte do boot, segunda parte do boot, terceira parte do boot, chamado iBoot. iBoot é o sistema de segurança, se mira se está tudo bem, e se eu tenho falha acá, o aparato também fica em recovery mode. Se está tudo bem, eu começo a hora cá a sacar as informações da memória NAND para a função madre, a função main,
começar a tomar conta do hardware, verdade? Então, acá, se está tudo bem, no iBoot verifica se está tudo bem, o iOS, se não tem invasões, se não tem problemas, eu tenho liberação do encendido e começo a fazer a leitura da NAND para sacar os dados do iOS adentro e a função main que vai executar o controle do hardware. Então, quando está tudo bem acá, o kernel faz a conexão do software para o hardware. Então acá eu começo a hora, acá já terá o aparato prendido, o iOS fazendo as alimentações, os controles. E mira, que teníamos falado que teníamos um timer, verdade? 1, 2, 3 com um vetor de reset. Depois que teremos o reset, eu tenho um timer de 13 segundos. Depois que o aparato está encendido, eu tenho o reset a hora para radiofrequência. Muito bem. Aquele timer que eu tinha falado antes é para fazer o reset da PMU de radiofrequência. E começamos a ter as voltagens em radiofrequência. Muito bem. Agora eu compreendo muito bem. Então, acá eu tenho a sequência básica de encendido na parte de software, verdade? Então, vamos seguir acá, falando um pouquinho mais sobre as outras partes também. Então, temos uma técnica para fazer reparações nos aparatos que não prendem, reiniciam solo, baixo consumo não prende, não tem consumo, se apaga solo, solamente curto, que não, verdade? Curto, que não. Mira, como é o nome dessa técnica? Le chamamos Bambu. Então, acá eu tenho a parte Smart Manager Control. Há uma parte inteligente da energização que temos o controle dessas linhas, chamada SMC, Smart Manager Control. Quem faz reparação em Mac sabe muito bem que é SMC, verdade? Pero você tem que estudar muito SMC. SMC, Smart Manager Control, a parte de controle inteligente da energização. E acá eu tenho um bloco dos aparatos novos, arriba do iPhone 11, com as alimentações, linhas de alimentações básicas, voltagens e saídas básicas, e a técnica Bambu. O que é a técnica Bambu? Verificar. Eu tenho um aparato que não prende, desliga solo, baixo consumo não prende, consumo médio não prende, reinício. Eu tenho que verificar as linhas Bambu, battery, always, main, bust e o circuito de indução. Uau! Battery, always, main, bust e induction. Então, é uma técnica para você mirar a reparação de aparatos que têm uma direção de reparação, verdade? De nome Bambu. Por exemplo, a letra B, Bambu, battery. Eu tenho que mirar as linhas da bateria, as linhas de comunicação da bateria. Se meu aparato não prende, reinicia solo, baixo consumo não prende, sim, eu tenho que verificar. Então, acá vem o B, battery, de Bambu, battery. Linhas de doce, linhas de comunicação de carga, saída de voltagem, entrada de carga. Muito bem. Ok. B. Always. Eu tenho linhas always também na minha tarjeta. Mira, PP1V8 always. Mira, isso é muito importante ter presente. Eu conecto a bateria cá, mesmo sem pressionar a tecla encendido, eu tenho que ter um V8 always. E tem que estar bem. Se está bem, podemos dizer que a parte lógica está mais ou menos bem. Então, solamente um pouquinho. Ok. Depois de always, eu tenho M, main, a linha muito importante de alimentação, a principal. A primária, battery. Secundária, main. E a principal é a linha main. Pero a linha main, temos muitos circuitos com alimentação. Câmeras, jack com áudio, backlight, chestnut display. E a linha main também tem uma ajuda da linha main B. Então eu tenho linha main A e linha main B, que é a linha bust. Uau, a linha bust que está aqui, MB. A linha bust também ajuda muito a linha madre. E também essas linhas também estão presentes acá na parte da tarjeta da radiofrequência. Uau, então acá eu tenho a tarjeta
lógica, y acá yo tengo la tarjeta de radiofrecuencia. Y esas líneas también, nos aparatos nuevos, PPV Bus, main y un V8 S2. Muy importante también. E das linhas main, eu tenho as salidas de alimentação muito importantes dos Power Managers. Então, acá, eu coloquei algumas muito importantes que sempre você tem que fazer a verificação. Por exemplo, eu tenho um aparato em curto. Essa imagem também você pode usar muito bem para fazer reparações de aparatos em curtos. Porque acá, eu tenho em curto as principais linhas fundamentais do aparato. Mira, um V8 S2 muito importante, um V8 S3 muito importante, 3V0, somente linhas muito importantes acá. Então, se você tem um aparato em curto, pode fazer as verificações primeiro nas linhas que estão acá, muito importantes. E depois a U, que é o circuito de carga por indução. Então, por que eu coloquei o indução? Por exemplo, eu tenho um aparato que não carga, pelo cabo da porta de carga. Pero se o aparato se carga pela indução, eu não tenho problema nas linhas de doce. Então, é muito importante fazer a prova do carregamento de indução. Então, a técnica Bambu é verificação das linhas de battery, always, main, bust e USB, com circuito de reverse voltage protection, RVP também, que é muito importante. Então, vamos fazer um estudo depois, né, com analisador lógico, com osciloscópio. E temos muitas confusões do estudo, de estágios de inicialização de encendido com protocolo. Qual linha tem primeiro voltagem, qual linha não tem. Você vai mirar que as linhas saem praticamente juntas. Pero então, teremos umas linhas de nome S1. São as linhas muito importantes quando eu coloquei a primeira imagem, essa que está acá, para o booting. Acá trabalhamos as linhas S1. Então, acá eu coloquei uma imagem para você mirar que os estágios são muito importantes, pero as alimentações saem praticamente juntas. Mira, acá eu tenho um estudo das linhas de alimentação principais do aparato do iPhone 11, 11 Pro Max, 12. Eu tenho algumas linhas muito importantes. Mira, acá o aparato não está prendido. Mira, número 1. Na primeira linha que temos alimentação depois de encendido, acá, número 1, estão mirando acá? Na primeira linha, PP1V8S2, uma linha do Buck. Então, a primeira alimentação que está acá é uma linha do Buck. Pero, mira, é um tempo muito curto, muito leve, mira. Muito acerca os tempos de alimentação. Então, praticamente as voltagens saem juntas ao mesmo tempo. Então, vamos acá, ampliar aqui, dar um zoom acá. Mira, a primeira voltagem, PP1V8S2. Então, é muito importante. Stage 2. Mira, Stage 2, PP1V8S2. Mira. Então, você pode mirar que a forma de fazer stages, como você faz em MacBook, em iPhone não é similar. Praticamente os estágios saem juntos. Estão mirando? Praticamente saímos todos juntos. Pero a primeira alimentação que temos da linha é a linha PP1V8S2. A segunda que temos, PP3V0S2. Mira aqui abaixo, número 2. Então, eu coloquei acá em escalitas, mira. Primeira linha de alimentação depois de encendido. Acá, no protocolo de encendido. Pressionei a tecla encendido. Primeira voltagem, onde temos? PP1V8S2. Depois, PP3V0 Stage 2 também. Depois, terceira linha, praticamente junto, muito chica a diferença. PP0V7 de um LDO. Então, eu tenho LDOs, bucks, fixed, voltagens fixas também, mira. Linhas S1, praticamente tudo juntos. Uau! Então, circuito de encendido, praticamente temos as voltagens juntas, quando eu pressiono a tecla encendido. Para a alimentação é muito importante, para a lógica, para o estúdio também é muito importante. Podemos mirar que é muito pouca diferença. Acá temos milissegundos, tempo muito curto de diferença. Então, não é como na alimentação do MacBook, verdade? Depois, quando temos o aparato borrado, saquei a alimentação, desliguei o aparato, aí sim eu tenho uma diferença de desligamento de voltagem. Mira, agora eu tenho a diferença de tempos maiores. Então,
Acá eu tenho a imagem muito importante para o estúdio que fazeremos agora, que miraremos agora. O que vamos fazer? Eu tenho uma tarjeta de iPhone 11 e eu tenho 15 cables que vamos ligar na tarjeta. Cable número 1, na linha PP DSS S1, book 9. Cable número 2, o canal do acá eu tenho o Logic Analyzer, acá, mira. Acá eu tenho as portas de comunicação do osciloscópio, Logic Analyzer. A porta de 9 está conectada no pin 1. A porta de 14, pin 2. Pin 2, 0,8 fixed. A porta do analisador lógico de 10, tenho conexão pin 3 do Logic Analyzer. Da PCB, verdade. Da PCB. Acá, Logic Analyzer. PCB, pin 4, cable 4 que eu soldei na linha PP1V8S4, está ligando no pin D4 do Logic Analyzer. Cable 5 que eu soldei na linha PP1V8 Book 3 I/O, eu soldei um cable e fiz a conexão no canal D0. Mira que cada alimentação que eu tenho acá, eu tenho os circuitos que essa linha alimenta. Então, acá podemos mirar as linhas muito importantes, por exemplo, no protocolo de encendido. Stage 1. Mira cá. Stage 1. PPDSS Stage 1. Memória RAM, DDR. Stage 1. 0V8 SOC. CPU. PP1V8S2. Do Buck. DDR também. Acesso orientado de aplicações. Elo travado de fase. Phase Loop. Reset. COBOL. Codec. Speaker, Chestnut, LED, Power Delivery, Charge, Hydra, uau, PP1V8S4, também, eu soldei esses cables, 15 cables na tarjeta, alimentação, depois, mira que está amarillo, esses aqui que estão amarillo são alimentações muito importantes, que alimentam muitas coisas também, depois da principal, depois da linha da CPU, não estou falando depois por encendido, mas depois que é muito importante acerca da importância da alimentação. Linha PP1V8S2, muita gente depende da alimentação. PP1V8S4, muita gente, mira, 1V8S4, alimentação da parte dos LDOs do Power Manager, speaker, radiofrequência, I2C de RF full, PP3V0, ambiente light sensor, radiofrequência, Power Delivery, Hydra, lower antena de radiofrequência, PP1V2S4, Buck alimentos LDOs da B6, LDO6, LDO14, speaker, circuito de Wi-Fi. E a linha 0V7, S2, que alimenta a CPU, PLL e low USB. Então, que vamos mirar agora? Eu tenho na tarjeta, eu tenho cables soldados na tarjeta e conectado no Logic Analyzer. Eu fiz a conexão de cables dos pontos importantes da alimentação para fazer o protocolo de encendido, para mirar o que miramos agora nessa imagem. Então, acá eu tenho um mapa, é melhor você fazer a impressão dessa hoja, por favor, se podem fazer a impressão dessa hoja, para mirar lá o vídeo que temos agora. Que passa, então, que é muito importante fazer a impressão dessa hoja para mirar o vídeo. Eu tenho o vídeo dessas informações. Então, impressão com a hoja. Esta hoja acá, depois essa hoja acá, as duas hojas juntas, verdade? Para mirarmos como vamos fazer o protocolo de encendido. Miramos que temos praticamente juntos o protocolo de encendido. Não há muita diferença. Não há muita diferença de energiações. Qual linha, primeiro, segundo? Acá eu tenho muito curto tempo. Então, solamente para informação, para estúdio, 1V8S2, 3V0, 0V7, CPU E-Core, acá juntos, 4, tudo juntos, mira. Mira juntos, depois 5, depois 6. O que é importante para o estúdio? E o que é muito importante também, você saber que temos linhas fundamentales, que estão acá em branco. Pero temos linhas também fora a VDD madre, que também são muito importantes. E na reparação, você tem que mirar sempre. Por exemplo, eu tenho uma falha acá, PP1V8S2. Mira quantos circuitos dependem do V8S2. Também alimentação, energização, estágio de encendido. Por exemplo, eu tenho falha na linha 1V2S4. Também muitas coisas. Então, é muito importante mirar as linhas de amarillo também na reparação. Tá bem? Vamos mirar como está acá. Isso, tá bem. Saludos, seguimos.